Elas do Vale chegou pra inspirar, pra conectar. Histórias que movem a gente, força que vem do olhar. Olá, sejam todas bem-vindas a mais um episódio do Elas do Vale. Hoje eu recebo a Aline Giovanella. E não poderia ser diferente, né, eu começar o programa sem falar das minhas parceiras, que é a Luana by Hair, que é especialista em mechas, localizada na rua 4 de Julho, em Paverama, e também a Marielise, a loja da Marielise, que é bazar e moda. Tudo que você encontra, tudo que você precisa, você encontra lá. Então, vamos começar. Aline, te apresenta para nós. Quem é a Aline Giovanella? Bom, em primeiro lugar, eu quero te agradecer, Marciele, pelo convite. É sempre bom e importante a gente poder ampliar, né, os lugares de fala da gente. Então, poder participar do teu programa, que é um programa direcionado e voltado para mulheres, que é um público que eu tenho trabalhado muito já há bastante tempo, né? Então, é um privilégio estar aqui e poder ser entrevistada por ti. Então, contar um pouquinho da minha história. Bom, então, como tu disse, eu me chamo Aline Giovanella e sou mãe de duas meninas, sou mãe de duas Marias, a Maria Clara e a Maria Antônia. Tenho as filhas já em idades bem diferentes, então uma aí com 16 e a outra vai fazer 9, uma vai fazer 16 e a outra vai fazer 9. E então desafios diferentes, né? E a maternidade também traz isso pra gente, né? Traz muitas experiências, dificuldades, aquela cobrança que a gente tem, né? De será que eu tô acertando? Será que eu tô fazendo certo? Enfim, mas faz parte também, né? Sou esposa do Luciano, então, meu marido trabalha aqui em Lajeado, ele é advogado, tem mais de 25 anos de carreira já também, né? E a gente tá junto há 20, não, ele já tá há uns 30 anos mais ou menos formado e a gente tá junto há uns 28. Já me perdi nas contas para te ver que são muitos anos. Esse ano, então, a gente completa 20 anos que a gente tá junto. Bom, a Aline é uma pessoa apaixonada por gente, né? Eu costumo dizer que eu sempre gostei muito de trabalhar com muitas pessoas. Eu gosto de estar sempre rodeada de muitas pessoas. E todos os lugares que eu trabalhei durante toda a minha trajetória profissional sempre foi com muita gente, né? Em lugares onde tinham muitas pessoas circulando. Então eu conheço muitas pessoas, né? E isso para mim é uma fonte de energia, de inspiração e de vontade de seguir, né? Então, eu trabalhei por muitos anos como funcionária, né, como CLT, e há mais ou menos 5 anos, então, a minha vida, a minha trajetória profissional, ela mudou 200%, assim, né? Então, eu deixei da CLT e tive a vontade, né? Na verdade, a vontade eu sempre tive, mas eu tive a coragem, né, de empreender. E realmente eu digo que empreender, a gente precisa de muita coragem, a gente precisa ser muito resiliente. A gente encontra muitos momentos de dificuldade, momentos de ansiedade também, né? Porque a gente não conta só com o nosso trabalho ou com a nossa entrega, né? A gente conta com os intempéries da vida, das coisas que vão acontecendo, né? Então, quando eu deixei a CLT, estava terminando ali a pandemia, foi lá em 2021, então a gente ainda tinha alguns resquícios da pandemia, né? Bem menos já, porque já tínhamos a vacina, mas ainda sofrendo algumas situações ali, né? E depois disso a gente teve todas as enchentes que aconteceram e eu já estava empreendedora naquele momento, né? Então vivi momentos de muita tensão, mesmo não sendo diretamente afetada, né? Mas indiretamente eu acredito que todos os empresários, empreendedores, enfim, foram afetados aqui na nossa região, né? Um momento que foi extremamente tenso para todo mundo, né? E nos fez repensar muitas coisas também. Então, a Aline é essa pessoa, né? Que gosta de participar de entidades. Então, hoje eu faço parte da diretoria da CDL Lajeado, onde eu ocupo o cargo de vice-presidente de administração. E no Fórum da Mulher Empresária também da CIL, sou integrante do fórum, e isso já há uns 3 anos. Então, gosto muito de participar dessas entidades, porque eu acho que ali a gente faz muitas conexões, a gente faz muitas trocas, e muitos momentos
eu pude contar com essas pessoas, né, que eu divido os meus dias nessas entidades. Até para me dar aquela força, né, porque às vezes a gente perde a força, às vezes a gente pensa que não vai conseguir. Então, ter outras mulheres, né, próximas da gente faz com que a gente repense e tenha vontade de seguir e coragem para continuar também. Então, faço esse trabalho voluntário, né, porque a gente participa e não recebe nada por isso, mas eu acho que a gente ganha muito mais. Por quê? Porque a gente acaba contribuindo com a sociedade como um todo, né? Então, são entidades que fazem uma entrega para todo o comércio, para toda a indústria, para toda a sociedade aqui da nossa região. E fazer parte, então, para mim, é algo bem importante também, né? Eu acredito que esse apoio que nem tu comentou aqui, que quando tu precisou, elas também é uma coisa muito importante. Então, como tu te doou, né, teve pessoas que se doaram pra ti também. Então, acho que isso é aquela coisa de uma não larga a mão da outra, né? Exatamente. Ah, preciso disso, não, vamos lá, vamos junto, porque, como tu disseste, né, empreender é um desafio. Então, às vezes, que nem tu falou ali também, me vi meio, né, ter alguém para te apoiar nesse momento, acredito que seja muito gratificante. Com certeza. Quando tu percebeu que tu queria trabalhar com desenvolvimento humano, como isso chegou para ti? Sabe que em todos os lugares onde eu trabalhei, eu sempre tive um olhar muito voltado para as pessoas, né? Eu costumo dizer que eu tenho uma percepção muito forte quando eu convivo com as pessoas e eu consigo perceber quando elas, por algum motivo, não estão como elas são sempre, né? Tem alguma coisa incomodando, tem alguma coisa atrapalhando e eu tenho essa percepção. Isso é muito forte em mim, né? E às vezes até com pessoas que eu nem conheço. Eu entro num lugar, eu olho para uma pessoa e eu sinto que tem alguma coisa ali com ela que ela não tá tão bem, né? Então eu sempre fui muito ligada nas questões voltadas a pessoas, né? E eu sempre estudei sobre isso, né? Então eu me formei em relações públicas, levei 12 anos para me formar na faculdade, porque eu me formei no magistério, aí comecei a fazer pedagogia, fiz 24 disciplinas de pedagogia e resolvi trocar. E as pessoas olhavam para mim e falavam assim, Aline, mas tu é maluca? Tu tá com metade da faculdade pronta, como é que tu vai fazer isso? E eu disse, não importa, eu começo tudo de novo se for preciso. Eu sei que eu consegui aproveitar, sei lá, meia dúzia de cadeiras, assim, o resto eu tive que começar tudo de novo. E naquela época, a faculdade também era um investimento muito maior do que é hoje, né? Alguns cursos hoje tu consegue fazer de forma online com valores muito mais possíveis de serem pagos, né? Então, faculdade online na época não existia, né? Era presencial. Então, tu tinha todo o curso do presencial. E aí, tu trabalhava para pagar a faculdade, para pagar teu PIC. Porque a forma de ir até a faculdade era de van com a galera toda e era um momento muito legal, né? Então, troquei para relações públicas, me formei. Depois disso, eu já iniciei uma pós-graduação em gestão empresarial na Univates. Depois, eu fiz uma pós-graduação em gestão estratégica de pessoas. E aí, eu já estava trabalhando numa empresa de saúde aqui de Lajeado. Então, fiz essa pós-graduação em Santa Cruz. E aí, o meu olhar já estava voltado para uma gestão de pessoas, né? Então, eu já tinha um cargo dentro dessa empresa onde eu fazia a gestão de pessoas, né? Eu tinha uma equipe, num primeiro momento eu era supervisora, né? Então, eu ajudava a gestora a gerir aquela equipe e os processos, e depois eu me tornei a gestora de uma outra área, né? Então, sim, eu tinha uma equipe e eu precisava gerir aquela equipe, né? Então, sempre foi um amor para mim gerir pessoas. Quando eu saí dessa empresa, então por lá eu fiquei por 10 anos, quando eu saí dessa empresa, eu tinha essa vontade, né, de ter um negócio. Claro que voltado para as pessoas, né? Voltado para o cuidado. Mas aí a vontade, né, de ter um negócio começou a vir com mais força. Mas aí eu já estava com 40 anos. E aí, conversando com meu marido, ele disse, mas será? Será que eu não tenho que procurar um emprego em outra empresa e tal? E daí ele me disse assim, olha, se tu tem vontade de empreender,
Agora é a hora. Tu tá com 40 anos. Daí, pá, mas e se não der certo? Aí ele olhou pra mim, né? Homem, jeito de ser prático e objetivo, ele disse: se não der certo, tu recomeça. Tu fecha e tu vai procurar um emprego em outro lugar, tu vai fazer outra coisa, tu tem tantas características, tu tem tantos conhecimentos, não te preocupa, né? Eu disse, ele tem razão. E aí eu comecei a procurar. Então, porque eu tinha na minha cabeça que eu queria montar um spa. Um spa para cuidar de pessoas. Eu sou taurina, então eu gosto muito do toque, do cuidado, do acolhimento e tal. Então, me incomodava quando eu procurava um serviço assim, que eu ia fazer uma massagem, por exemplo, e eu me sentia só mais uma. Né? Tipo assim, chega, deita, faz a massagem, levanta e vai. Que já tem a próxima. E eu queria entregar algo diferente para as pessoas. Eu queria entregar um lugar onde a pessoa pudesse vir para se conectar com ela. Para ela ter 1h30. E hoje aqui a gente deixa 1h30 para cada cliente, para que ela possa chegar com tranquilidade, para que ela possa iniciar o processo dela ali de se conectar com ela. Às vezes, dependendo do serviço, tem um escaldapés, ou tem um momento de um chazinho, né? Um momento dela. Depois, ela termina a massagem, ela tem o tempo de se vestir com calma, ela não precisa sair correndo, né? E hoje, quando eu pensei o negócio, eu imaginei ele muito voltado para as mulheres. Mas hoje a gente tem um público masculino bem importante também, né? Porque o homem também tá se voltando um pouquinho mais para cuidar de si, né? Para tirar um tempo, para relaxar a cabeça. E a gente sabe que hoje em dia uma das coisas que mais tem adoecido as pessoas é o fato de que a gente nunca para. A gente nunca dá uma pausa, a gente nunca para respirar, para estar no aqui e agora, né? Para sentir esse momento. Agora eu tô aqui contigo. Eu tenho que estar aqui contigo. Eu não posso estar lá pensando outra coisa ou com a minha cabeça lá, porque tu merece isso, né? E isso é uma coisa que eu trabalho muito com a equipe aqui. Quando o cliente chega, ele merece a tua atenção. Ele merece o teu olhar, a tua escuta. E tem muitos clientes que vêm aqui, muitas vezes, e querem só falar. Eles só precisam falar. Às vezes, tá na recepção, o cliente começa a te contar uma história. Conta histórias da vida, né? E isso é pessoas. Isso é fazer gestão de pessoas. Então, a gente tem um olhar também de que fazer gestão de pessoas é só dentro de uma empresa. Não. A gente faz gestão de pessoas todos os dias. A gente faz gestão de pessoas dentro da nossa casa, com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, né? Com os nossos pais. A gente faz gestão de pessoas. Então, para mim, a gestão de pessoas é algo tão presente, tão vivo, que eu não me imagino fazendo outra coisa. E aí, né, dentro de todo esse processo aqui do Zahara, as pessoas foram vindo, né, os profissionais foram vindo, uns foram indo, outros foram chegando. E nesses 4 anos de Zahara, muitas pessoas já passaram por aqui, muitos profissionais, né? E tem uma coisa que eu me orgulho muito, que é dizer que a grande maioria dos profissionais que já passou por aqui, ou não era de Lajeado, ou estava começando a sua carreira. Né? Então, o meu olhar sempre foi: alguém precisa dar oportunidade. Exatamente. Alguém precisa criar o espaço que seja aqui, né? Então, talvez por isso, o meu negócio cresça de forma orgânica, devagar, né? Mas ele é um negócio sustentável, ele é um negócio que deu certo. Só que ele cresce de forma orgânica. Porque nunca teve ninguém aqui que já veio com uma bagagem gigantesca e que as pessoas reconhecem como alguém muito top no mercado. As pessoas estão se tornando top, né? Construindo tijolinho a tijolinho. Então, elas vieram de outras cidades, elas estão em começo de carreira e elas estão construindo e consolidando o trabalho delas aqui. E isso me dá muito orgulho também, né? De saber que de alguma forma eu estou contribuindo para o crescimento dessas pessoas, né? Desses profissionais que são meus parceiros. Eu acho que isso é humano, né? Ter esse olhar, assim, Isso aí. que mesmo que tu não é a top e a profissional, não. Já chega aqui no Zahara, tu vai ter teu espaço, Isso. vai aprender também, né? Porque às vezes só estudando tu não vai, né? Tu tem que ter aquela questão da prática também, né? Exatamente. Então, já que a gente está falando desse lado de emoções e relações,
O que é inteligência emocional na prática do dia a dia? Como tu trabalha isso? Olha, esse é um desafio constante, né? E eu acho que hoje, aos 45, olhando para trás e vendo muitas situações que eu vivi, eu consigo perceber o quanto me faltava de inteligência emocional para lidar com as situações, né? E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, porque eu acho que enquanto a gente se coloca na posição de aprendiz, na posição de alguém que não é completo, que não sabe tudo, a gente vai continuar evoluindo. Quando a gente já se coloca numa posição de, não, eu já sei tudo que eu precisaria saber, né? Eu sou a mais, não dá, né? Então ali, se eu já sei tudo, não preciso mais buscar nada, não preciso mais buscar experiências, né? Então eu acredito muito que a gente se manter nessa posição de ser humilde a ponto de entender que todo dia a gente está aprendendo, isso para mim é hoje uma regra de vida, assim, né? Então, há mais ou menos um ano e meio, eu passei por um processo bem difícil, assim, né, em termos psicológicos, digamos assim. Então, foi um momento que eu comecei a fazer muitos questionamentos. Muitos questionamentos. Quem eu sou nesse mundo? O que eu estou fazendo aqui? Eu acho que isso vem com a idade, né, com a maturidade. A gente começa, mas o que eu estou fazendo? E aí eu fui para um processo de terapia, né? Então, eu comecei de uma forma bem focada, porque eu já tinha feito outras vezes, mas eu acho que eu nunca levei tão a sério. Então eu resolvi ir para um processo de terapia e realmente buscar me entender. E a inteligência emocional, ela passa por isso. Porque o primeiro pilar da inteligência emocional é o autoconhecimento. Então, quando eu me conheço, quando eu sei quais são as minhas dificuldades, quais são as minhas fortalezas, e quais são os meus gatilhos que a gente fala, né? O que me dispara em determinada situação? Por que eu reajo assim ou assado frente a determinada situação? Então, o autoconhecimento, ele é a base para tudo. Absolutamente tudo. As nossas decisões, as nossas escolhas, as nossas reações, tudo partem de nós. E o que a gente faz normalmente? A gente coloca essa obrigação no outro. Porque o outro me disse, porque o outro fez, porque o outro não me entendeu, porque o outro... Mas eu me certifiquei do que eu comuniquei para ele, eu me certifiquei se ele entendeu o que eu espero dele. A gente coloca tudo isso no outro. E a gente não traz pra gente. E eu fazia isso direto. E isso é falta de inteligência emocional. Né? Então, entender que eu sou dona dos meus pensamentos e das minhas ações. Eu não sou dona das tuas. Eu não posso mudar quem tu é, eu não posso mudar o teu jeito de ser. Tu vai mudar se tu quiser, se tu entender que essa mudança ela é importante e necessária para ti. Mas eu não posso fazer isso. E eu não posso colocar as minhas expectativas sobre você. Porque você é você e eu sou eu. As minhas expectativas, elas são minhas. Então, eu tenho que dar conta delas, eu tenho que saber lidar com elas. E eu não posso colocar essa responsabilidade sobre a tua pessoa. Né? Então, a inteligência emocional, para mim, ela é um pilar importantíssimo no nosso desenvolvimento. E eu só me dei conta disso e do quanto me faltava disso quando eu passei por um momento bem difícil e eu tive que reagir a isso. Então, aí dentro da inteligência emocional, a gente tem a empatia, a gente tem as relações humanas, né? Então, como a gente se relaciona com as outras pessoas, né? Então, são vários pilares que a gente tem aí dentro que precisam ser desenvolvidos. Se eu não conheço, eu não consigo desenvolver. Então, e foi isso também que me fez aprofundar os meus estudos, aprofundar a busca pelos meus conhecimentos. Então, fui fazer mais uma pós-graduação em neurociência, comunicação e desenvolvimento humano, né? Por quê? Porque eu acho que isso faz parte do nosso dia a dia. A gente convive e interage com muitas pessoas durante todos os dias, durante todas as semanas, meses, anos, a vida toda. E se a gente não consegue entender pelo menos um pouco do funcionamento do ser humano, fica muito difícil da gente fazer essas interações. Né? Até a próxima questão era, tipo assim, como
no dia a dia, até questão de empresa, né? Na empresa, tu te comunicar com o outro. Qual tu acha que é o maior erro na questão da comunicação? Principalmente hoje em dia, que tu manda uma mensagem lá no WhatsApp, né? Que já aconteceu comigo também. Ah, mas tu falou assim, assim, assim. Não, mas eu não quis dizer. Eu recebi de uma forma e tu me escreveu de outra, né? Eu acho que eu, assim, claro, nessa questão de que nem tu colocaste ali, eu sou um pouco leiga, né, digamos, mas eu acredito que essas relações durante o dia a dia que acontece de alguém falar uma coisa, a gente entender, interpretar de outra forma, principalmente nos dias de hoje, né? O que tu acha assim que é o erro mais comum que as pessoas cometem nesse? Eu acho que é justamente isso, é a responsabilidade de codificar a mensagem é do emissor. Eu que estou emitindo a mensagem, a minha obrigação é saber no final se tu entendeu exatamente a mensagem que eu quis dizer. Então, acho que esse é um erro muito comum e ele acontece muito no dia a dia, e por isso que a gente tem os ruídos de comunicação, a gente tem os conflitos dentro das empresas, dentro de relações familiares, né? Porque às vezes, assim, uma palavra que eu disse mal colocada pode gerar uma interpretação completamente errada daquilo e daquilo ali gerar um problemão, né? Então, conflitos, eles acontecem por falta de comunicação. Então, às vezes, a gente prefere mandar uma mensagem pelo WhatsApp ou um e-mail que seja, só que a gente não se certifica que a pessoa lá do outro lado entendeu aquilo que a gente quis dizer. Então, entre o que eu quis dizer e o que a pessoa entendeu, existe um hiato gigantesco. Porque pode ser que eu esteja num dia não muito bom e a minha mensagem vai sair de uma forma inadequada. Pode ser que a pessoa que recebeu também não esteja num dia bom ou esteja com outras entradas de informação que vão modificar o que ela pensa sobre aquilo e o entendimento dela não vai ser adequado, né? Então, nada substitui sentar e conversar, né? Quando eu sento contigo, eu olho no teu olho e eu explico o que eu estou esperando de ti, é como quando um líder vai dar um feedback para um colaborador, né? Sentei com ele, dei o feedback. Fulano, o que tu entendeu do que eu te disse? Aí ele vai dizer uma coisa totalmente diferente. Qual é o papel do líder? Não, olha só, vamos retomar. Não foi exatamente isso que eu quis dizer. Repete a mensagem até ele entender. A obrigação de fazer a outra pessoa entender, ela é minha. Se eu estou comunicando algo, eu preciso me certificar de que a pessoa entendeu, né? Então, existem muitos ruídos de comunicação. Existe uma teoria que fala sobre a comunicação não violenta, né? Então, a comunicação não violenta, ela traz ruídos muito negativos para as situações, né? E a comunicação não violenta, eu costumo dizer assim, a gente pode dizer a mesma coisa de 1000 maneiras. Eu posso dizer algo que vai te ajudar a evoluir, ou eu posso te dizer essa mesma coisa de uma forma errada e eu posso piorar a situação. Eu posso te deixar pior do que tu já estava, né? Então a gente tem aquele costume também assim, vou lá no velório, né? Faleceu alguém. Aí eu vou lá e digo, vai ficar tudo bem. O tempo vai te ajudar. Isso tudo vai passar. A gente não precisa falar. Muitas vezes o que a pessoa precisa? Ela só precisa que tu pare do lado dela, que tu coloque a mão na mão dela, nas costas dela. Ela só precisa sentir que tu tá ali. Tu não precisa dizer nada. Essa semana mesmo, uma pessoa que eu conheço, que é um adiado, perdeu a esposa muito jovem, né? E eu troquei algumas mensagens, então. E aí, né, externalizou, enfim, a dor e o sentimento e tudo mais, né? E eu disse, não há palavras. Não tem o que dizer. Porque quem não viveu, quem não sentiu, quem não tá naquela situação, não consegue mensurar a dor. Não consegue.
a gente não consegue mensurar a dor do outro, né? Então, muitas vezes, assim, o simples ato de silenciar, mas se mostrar ali como apoio, é o que a pessoa precisa, né? Nas relações femininas, por exemplo, dentro do empreendedorismo, a gente sabe que não existe milagre, né? Não existe um milagre que tu vai fazer e que a tua empresa vai começar a faturar milhões de uma hora para outra. A gente sabe que isso não existe. E quando alguém chegar e quiser te vender uma coisa te prometendo um milagre, dá 2 passos para trás, porque aquilo ali não vai acontecer. Porque quem vive o dia a dia de uma empresa sabe que não existe milagre. Existe uma construção, existe um olhar atento, existe uma análise de dados, existe uma liderança, existe uma gestão de equipe, né? Uma gestão de pessoas. É isso que faz com que uma empresa cresça. Só que dentro disso tudo está a comunicação. Então, se a minha comunicação ela não acontecer de forma adequada com o meu público, com o meu cliente, com as pessoas com as quais eu me relaciono, em algum momento eu vou ter ruídos. Então, a comunicação ela faz parte de tudo. E ela não é só a verbal, né? Ela é a forma como eu me comporto, ela é a forma como eu me posiciono frente a alguma situação, como eu olho para aquilo, né? Tudo está comunicando. Então, a gente tem que ter um olhar especial para isso. E eu acho que um dos grandes problemas hoje é que as pessoas não estão mais olhando para como estão se comunicando. Ah, tanto faz. Eu falei, se entendeu, entendeu. Se não entendeu, azar dele. As pessoas estão muito voltadas para o seu próprio umbigo. E eu acho que é tudo muito no automático. Que nem eu também, eu também sou CLT, né? Eu sou também dia a dia com muitas pessoas, como eu trabalho como crediarista, então a gente atende muitas pessoas. E eu sempre digo assim, teve uma situação bem, agora assim vou contar, né? Teve uma situação bem assim, eu fiquei chateada, porque a pessoa simplesmente chegou assim, né? Tirou assim o dinheiro, tá? E a minha colega, não, só um pouquinho. O que que tá acontecendo? Aconteceu alguma coisa? Mas eu tenho guardado comigo assim. Não, podia ter discutido com ela, podia ter falado. Não, porque eu não sei o que a pessoa está passando naquele momento, né? Eu fiquei chateada, sim, não posso dizer que não, fiquei, porque não precisaria ter reagido daquela maneira. Mas eu sempre penso assim, bom, ela não está num dia bom, ela não está no dia dela, paciência, atendi ela, né? Atendi ela, minha colega até disse para ela, aconteceu alguma coisa? Não, eu só não tô legal. Ela disse, tudo bem, atendi, beleza. Só que como eu acho que é muito no automático, tu não enxerga a outra pessoa que está ali, né? Às vezes a gente não sabe, pode ser que realmente ela não estava num dia bom e eu estava. Ou se eu não estivesse, ou se eu não pensasse, não, deixa quieto. A gente poderia ter elevado aquilo ali para um nível muito maior. Exatamente. Né? E nesse aspecto, tu teve muita inteligência emocional. Por quê? Porque tu estava diante de uma situação que não era um erro teu, né? Era uma situação corriqueira do dia a dia. E tu tinha 2 caminhos. Reagir e entrar num conflito, ou silenciar, fazer a tua parte e deixar que o outro faça a parte dele. Então, é aquilo que a gente falava antes. A gente não muda a reação do outro. Eu consigo... Às vezes a gente não consegue nem controlar as nossas próprias reações, que dirá controlar as reações do outro. A gente não consegue fazer isso, né? Então, tu teve nessa situação uma grande inteligência emocional. Por quê? Porque isso não é comigo. Só que daí o que acontece muitas vezes, né? A gente fala dos neurônios espelho. Já ouviu falar dos neurônios espelho? É quando a gente olha para alguém e aquela pessoa nos incomoda fortemente. Tem alguma coisa nela que eu não gosto. Só que se tu não tem inteligência emocional, tu não vai conseguir entender que o que te incomoda nela tá em ti. Ela tá refletindo uma dor que é tua. Ela tá refletindo uma situação que é tua. Porque senão, por que ela te incomodaria? Por que aquela pessoa me estressa tanto? Porque tem algo nela que me representa. Só que a gente não quer olhar para isso, a gente não quer
entender e nem perceber isso, né? A gente prefere achar que a gente é o alecrim dourado e que tudo que está acontecendo à nossa volta é contra a gente. Mas não é assim. Porque as pessoas, tá cada um na sua, tá cada um buscando a sua vida, as suas coisas. As pessoas não estão focadas na tua história para entender o que a Marcele está fazendo. Não. As pessoas estão cuidando da vida delas. Então, quando a gente passa a cuidar da nossa vida e das nossas reações, o jogo vira. O jogo muda. Eu não espero mais o que o outro vai me dizer. Eu faço por mim. Eu vou lá e faço. Eu faço aquilo que me agrada, aquilo que eu gosto, aquilo que eu sei que vai me desenvolver, independente do que os outros vão achar. Né? Então, é por aí, né? Qual a dica assim que tu daria pra gente melhorar as relações no dia a dia? Primeiro ponto, eu acho que é começar pela gente mesmo. Né? Não há possibilidade das coisas mudarem se cada um não fizer a sua parte. Né? Então, quando a gente tá em grupos maiores, né? Pensa comigo. Cada um tem uma criação, cada um tem uma realidade, cada um tem problemas diferentes, uns mais, outros menos. Uns vinculados a questões financeiras, outros vinculados a questões emocionais, outros... Enfim, cada um tem a sua história e as suas coisas. Então, quando eu projeto para o outro, quando eu entrego para o outro a responsabilidade de me dar aquilo que eu estou esperando, eu estou me negligenciando. Então, a gente precisa começar as nossas relações pela gente mesmo. O quanto eu quero estar em situações não conflitantes. Eu não quero entrar em conflito mais. Se eu perceber que aquele espaço ali não é um espaço sadio para mim, eu não quero mais estar ali. Eu vou evitar participar daquilo ali, porque eu não quero mais conflitos. Né? E puxar a responsabilidade pra gente. Chega de botar a responsabilidade no outro. Olha para si e vê o que tu pode fazer para mudar. Né? Às vezes, quando a gente tá assim, em grandes grupos de mulheres também, que fulano é isso, que Beltrano é aquilo, que não sei o que tá, e tu? O que tu tá fazendo para mudar essa realidade? Né? Então, quando a gente começa pela gente, eu acho que a gente vira o jogo, a gente muda. A gente muda as situações. Né? E infelizmente, assim, os conflitos, eles estão presentes de forma muito potente em muitos lugares. Né? O julgamento, sabe? A pessoa nem foi condenada pela justiça, nem foi condenada por nada, as pessoas já estão julgando, já estão condenando, já mataram, já prenderam. Gente, pelo amor de Deus, sabe? Existe uma justiça terrena que se falhar, ou se, sei lá, botarem panos quentes, tem uma justiça divina. Tem alguém que vai cobrar essa conta em algum momento. E eu sempre penso que a conta do cartão de crédito, ela sempre vem. Sempre vai chegar. A conta da luz e a conta da água, ela sempre vem. Ela vai te achar. Porque tá lá registrado teu nome, entendeu? Então, aquilo que é pra ti vai vir, independente do que tu fizer ou não fizer. Né? Então, vamos começar a olhar pra gente, vamos começar a puxar a responsabilidade pra gente, fazer o que a gente pode fazer para melhorar as nossas relações, para melhorar os espaços onde a gente convive, né? Espaços de equipe, espaços de liderança, espaços de mulheres, sabe? Parar de disputar. Isso é uma coisa que eu ainda percebo muito. Tem muitas mulheres que disputam espaço umas com as outras. Gente, tem espaço para todo mundo debaixo desse sol. Tem espaço para todo mundo. Por quê? Porque uma coisa que não se copia é a essência. Tu pode até olhar para um negócio de uma outra mulher e dizer, eu vou querer um negócio igual ao dela. Nunca vai ser igual. Tu pode vender o mesmo produto, tu pode vender o mesmo serviço. Vai lá e copia o espaço. Nunca vai ser igual. Porque a essência de um lugar é diferente do outro. Porque existe um propósito atrelado àquilo que tu entrega. Então nunca vai ser igual. Então não tem por que disputar espaço. Né? A gente tem que se apoiar de verdade. Até acredito aquele ditado, né? Que juntas somos mais fortes. Né? E se juntar, tu gostou do trabalho dela? Por que não sentar? Gostei muito do Zahara, quero abrir um espaço para mim. Aline, como tu faz? Claro que vai ser do meu jeito, da minha essência, mas que dica tu me dá? Isso. Né? E não aquela coisa de eu vou fazer melhor que ela, porque ela porque eu vou ser melhor, essa disputa, né?
E tu sabe que é uma coisa assim, ó, que eu não faço, de verdade, assim, ó. Eu não olho o que a concorrência vai fazer. Eu não olho. Porque eu acho que eu tenho o meu jeito. E as mulheres que têm espaço aqui em Lajeado têm outra forma de fazer. Então, que bom que elas estão fazendo de uma forma diferente da minha, que elas têm a clientela delas. Gente, olha o tamanho das nossas cidades, olha o tamanho da nossa região. Não tem por que ficar disputando espaço. Tem lugar para todo mundo. E tem cliente que vai vir aqui e não vai gostar da essência daqui. E vai em outro lugar e vai gostar da essência de lá. E assim sucessivamente. Vai ter aquele cliente que vem um dia, nunca mais aparece. Vai ter aquele que vai se tornar cliente assíduo, que vai estar aqui toda semana. Né? Então, existe espaço para todo mundo. Né? Existem alternativas. E a gente precisa olhar para isso. Né? Sem ter um olhar de disputa. E sim um olhar de apoio mútuo. Eu já ajudei muitas outras mulheres que vieram aqui, me pediram coisas. Eu não tenho problema nenhum de falar. Nenhum mesmo. Porque essência não se copia. Essência é tua, é minha, tu tem a tua, eu tenho a minha, cada um tem a sua. Né? Então, é isso, sabe? Eu sou muito tranquila quanto a isso. E aí entram as mentorias. Né? Que aí a gente vai falar daqui a pouco, eu acho. Sim. Agora, então, a gente vai falar, então, sobre a questão que tu falou antes ali de gerir pessoas, né? O que tu acha que hoje adoece, que também vem sendo muito falado para as empresas, né? Ter hoje essa questão do emocional trabalhado. O que tu acha que hoje adoece mais as pessoas no trabalho? Uhum. Eu acho que são vários fatores, né? E agora tem a NR01, né? Que vem com esse olhar voltado para as questões emocionais, né? Dos colaboradores. E eu acho que dentro de uma empresa, muitas coisas acontecem, né? Tu ainda é CLT, então tu vive isso com mais intensidade. Não que sendo empreendedor não vive, a gente vive também. Mas é diferente, né? Mas eu acho que são fatores, por exemplo, eu entro numa empresa, tem ali, sei lá, 30, 40, 50 pessoas, ou menos, enfim, dependendo do tamanho da empresa. Né? Eu já venho com a minha carga emocional da minha vida, das minhas vivências, de tudo que eu já construí desde que eu nasci, né? Todas as minhas dores, as minhas alegrias, as minhas fortalezas, as minhas fraquezas, vem tudo junto. Quando eu entro num lugar aonde eu tenho um ambiente inóspito, eu tenho um ambiente agressivo, eu tenho um ambiente sem diálogo, eu tenho um ambiente sem uma comunicação adequada, sem orientação adequada da liderança, sem feedback, né? Eu acho que feedback é algo assim ó, extremamente importante. As pessoas precisam saber como elas estão indo, se o trabalho que elas estão entregando tá bom, se não tá bom, por que que não tá bom, aonde eu posso melhorar, né? Então hoje se fala muito que a empresa ela precisa fazer tudo sozinha, mas eu acho que não. Eu acho que a empresa tem sim uma parcela importante, né? E tem a responsabilidade de transformar o ambiente num ambiente adequado, um ambiente saudável de trabalho, né? Para que as questões emocionais das pessoas não surjam numa intensidade maior ali dentro da empresa, né? Então, o papel da empresa é justamente esse. É fazer ações, é ter um olhar para o coletivo, porque não é um olhar para o individual, né? Não é dar terapia para os colaboradores, mas sim tornar um ambiente adequado para que as questões do colaborador não se sobressaiam ali, né? Questões emocionais se sobressaiam no local de trabalho. Mas também podem acontecer situações onde ele vai desenvolver doenças emocionais no trabalho, em detrimento de assédio moral, de assédio sexual, né? A gente sabe que tem N situações que acontecem, né? Então, a empresa, ela precisa estar olhando para o ambiente organizacional, ela precisa estar
focada naquilo. Ela precisa ter uma pessoa, uma área de recursos humanos, um líder, alguém, né, que olhe para isso, que faça um diagnóstico disso, que identifique os pontos de melhoria para que ela possa trabalhar de forma pontual. Então, comunicação de novo, né, acho que é um ponto extremamente importante que precisa ser olhado e isso vai trazer uma melhora na organização, uma melhora nas trocas, uma melhora na aproximação entre as pessoas, né? Comunicação é tudo. E as empresas precisam olhar para isso também, né? Então, tem uma necessidade aí bem grande de um olhar importante para isso, comunicação e diminuir os ruídos aí, eu acho que são pontos bem importantes. Eu acredito, assim, que agora, eu acho que, meu ver, né, não pode ser que faz mais tempo, mas de uns 2 anos para cá, vem se falando muito dessa questão de cuidar o emocional das empresas, né? Até acredito porque se tornou uma coisa que tu ia lá, tu trabalhava, tu recebia teu salário e deu. Não, tem muitas coisas ali, né? Muitas coisas. As pessoas não são obrigadas a estar num lugar onde elas não estão se sentindo bem, só porque estão recebendo um salário. E aí tem a questão das metas inalcançáveis também, né? Então, assim, daqui a pouco a empresa coloca ali metas que as pessoas nunca vão alcançar e com isso elas nunca vão conseguir projetar, né, uma melhora no salário, um ganho extra com alguma coisa. Então, tudo isso precisa estar claro para o colaborador também, né? Mas a gente sabe que, olhando para tudo isso que vem acontecendo, tem também aquelas pessoas que se aproveitam, né, de pequenas situações ou de pequenas falhas para tornar um ambiente ruim, né? Então, assim, a culpa toda é da empresa, é só a empresa que não faz certo, a empresa que não entrega, a empresa não... Tá, mas e tu? De novo, né? Volta pro eu. Será que é só o outro? Então, a necessidade de conhecer, de mapear a realidade da empresa é o primeiro passo, é o primeiro ponto. Para identificar se tem realmente alguma coisa que esteja gerando um ambiente inadequado, que tem possibilitado, então, a piora nas questões emocionais, né? Tem algum foco, alguma liderança, daqui a pouco, que está adoecendo as pessoas, a gente sabe que isso existe também, né? Enfim, o diagnóstico é o primeiro ponto, mas é importante que as pessoas também olhem para si, né? E que consigam, daqui a pouco, fazer mudanças para melhorar os movimentos, as situações e com isso o ambiente de trabalho. Como a gente fala de mulheres, né? O que tu acha que hoje, por que tantas mulheres estão perdidas e sobrecarregadas? Como a gente fala de mulheres, né, gente? Mas podem ser homens também. Lá no início da nossa conversa, eu cheguei a falar sobre a gente não dar tempo para nossa cabeça, né? Eu acho que a tecnologia, as redes sociais, elas são muito importantes para muitas coisas, né? Para o empreendedor, então, nem se fala. Para quem vende produtos ou serviços hoje, estar na rede social faz toda a diferença, né? Então, a gente precisa mostrar o que a gente entrega para que o cliente tenha interesse de comprar, né? Mas isso também tem trazido, né, a gente fica conectado 100% do tempo. Me chama a atenção, assim, o adoecimento das pessoas, né? No sentido de comparações, de olhar para a vida do outro e achar que a vida do outro é perfeita, enquanto a minha tá ruim. Só que ninguém para pensar que aquilo é um recorte, que ninguém vai lá no Instagram e vai botar uma tragédia que aconteceu na sua vida, não vai colocar que tá com boletos vencidos, que ninguém vai colocar isso, né? Então, aquilo é um recorte. A gente coloca lá as coisas boas. Então, a comparação hoje, para mim, é uma das coisas que mais tem adoecido as mulheres.
Porque a gente olha para outra mulher e pensa, nossa, ela consegue fazer academia, ela consegue cuidar dos filhos, ela estuda, ela não sei o quê, ela trabalha, ela diz, como é que ela dá conta? E eu não consigo dar conta. Eu não estou dando conta. Mas é que a gente não conhece a realidade dela. Daqui a pouco ela tem uma rede de apoio, daqui a pouco ela tem pessoas ajudando ela. Ou daqui a pouco não, daqui a pouco ela esteja destruída por dentro. E ela esteja olhando para a tua vida e achando a mesma coisa de ti. Como a fulana tá dando conta e eu não. Né? A gente não sabe a realidade do outro. A gente não sabe. E hoje mesmo, ao meio-dia, eu fui deixar minha filha no colégio, né? E ela me disse assim, mãe, olha meu rosto aqui no espelho. Daí eu disse, eu não tô enxergando, né? Porque é no espelho do carro. E daí eu disse, mas por que, minha filha? Daí ela disse, não, mãe, como é que será que as pessoas me veem? Ela me falou. Eu falei, não entendi a tua pergunta. Ela disse, não, porque quando eu me olho no espelho, eu me acho bonita. Mas será que as pessoas me veem assim como eu me vejo? E aí eu falei pra ela, com certeza não. Porque os teus olhos enxergam uma coisa. Os meus olhos enxergam outra, os olhos das outras pessoas enxergam outras coisas. Cada um olha e enxerga aquilo que quer. Eu disse, mas o mais importante disso tudo é tu te olhar no espelho e tu gostar do que tu vê. Isso é o mais importante. E não te comparar com ninguém. Porque essa aqui é tu. E se tu olha pro espelho e tu diz, eu sou bonita, tu é bonita. Então, tu trabalhar isso dentro de ti, não esperar que os outros olhem para ti, te achem bonita como tu espera que eles olhem. Tu entende que já na adolescência, esses padrões de cobrança, de comparação, eles já vêm junto com as crianças, com as meninas, e a gente vai carregando isso para a nossa vida adulta e vai se cobrando cada vez mais. E quando a gente para pensar que, sei lá, 50, 60 anos atrás, as nossas avós, bisavós, elas ficavam em casa, elas não saíam para trabalhar, elas trabalhavam muito, porque elas tinham muitos filhos, elas muitas vezes trabalhavam na roça, ou ajudavam, né, ou trabalhavam em casa, cuidavam dos filhos, né? Elas tinham muitas tarefas, mas elas estavam ali, no âmbito familiar. Aí a mulher, ela foi evoluindo, e graças a Deus ela foi evoluindo. Só que hoje a gente acumula uma série de atividades e a gente quer dar conta de todas elas da mesma forma. Só que é humanamente impossível a gente dar conta de tudo com 100% de entrega. Em algum lugar a gente vai falhar. Só que daí o que a mulher faz hoje? Ela não se acolhe. Porque daí ela olha para a amiga dela, ou para a vizinha, ou para a parceira de negócio, e ela pensa assim, puxa vida, eu sou uma droga mesmo. Porque a fulana dá conta e eu não dou. E aí a gente começa a se colocar para baixo. E aí a gente começa a se colocar numa situação de desvantagem. Quando, na verdade, a gente dá conta de muitas coisas. Só que a gente não se acolhe. A gente não se respeita. A gente não respeita os nossos limites. E às vezes a gente está cansado. Às vezes a gente só precisa não fazer nada. E deixa eu te dizer assim, ó. O que eu tenho visto de mulheres que vêm aqui. E esses dias uma senhora de 73 anos, ela veio fazer uma massagem. Quando ela saiu, ela disse assim, esse foi o melhor presente que a minha sobrinha podia ter me dado. E daí eu disse, que bom que a senhora gostou, né? Eu disse assim, a senhora costuma fazer com frequência? E ela disse, essa foi a primeira massagem que eu fiz na minha vida. Aos 73 anos, foi a primeira vez que ela foi num lugar para receber uma massagem, para receber um cuidado, para receber um acolhimento. E essa é a realidade ainda de muitas mulheres. A gente tem acesso a muitas coisas, mas tem muitas mulheres que ainda não têm. Aí, esses dias uma outra, 50 e poucos anos, ela saiu e ela disse, gente, eu dormi. E aí ela falou assim, no início, quando eu tava lá dentro da banheira, porque ela ganhou um spa de presente das amigas, ela disse, eu me senti culpada. Em pleno dia de semana, eu tô aqui deitada dentro de uma banheira sem fazer nada. Olha isso.
pessoa se sentir culpada por dar 2 horas do seu dia para cuidar de si. E eu acho que é isso que tem adoecido as mulheres. A gente quer dar conta de tudo, a gente quer se comparar, a gente quer dar conta da família, dos filhos, da casa, do trabalho, mas a gente não cuida da gente. A gente não olha pra gente. Eu, assim, aprendi, né, como a gente tinha conversado antes aqui nos bastidores, que a gente bateu um papo, eu aprendi a tirar um tempo pra mim, sim. Como eu sempre falo, o meu esposo tem o jeito dele, que é ir pra academia e tal, de se desligar, né? O meu jeito de me desligar é... Ai, o que tu vai fazer hoje? Nada. Eu não faço. E eu vou dizer assim pra ti, eu preciso desse momento. Porque se eu não tenho ele parece assim que eu não... Eu tô no automático e isso me frustra. Eu preciso do meu momento, eu preciso ter pelo menos, às vezes assim, nem digo um dia, mas uma tarde ou uma meia hora, simplesmente para ficar ali no silêncio. Às vezes eu digo assim, escuta o silêncio. Coisa mais boa o silêncio. Isso aí. E uma coisa que eu aprendi também é estar comigo mesma. Não é solidão, né? Estar contigo mesma, apreciar a tua própria companhia. Então, acho assim que se tu, no meio de turbilhão de coisas, é casa, é filho, é marido, é trabalho, é empreender, né? Cuidar de outras pessoas, o cuidar de si, eu acho que sim, tem que ser. Até uma questão, a minha mãe, um dia de manhã, me mandou uma mensagem e eu disse assim pra ela, mãe, eu tenho terapia. E a minha mãe tá com 53 anos. O que é terapia, minha filha? Olha só. E eu tive que explicar para ela num áudio o que é terapia. E eu disse para ela, mãe, vamos fazer, faz. Não, eu já tô muito velha para isso. E eu cresci vendo a minha mãe tomar às vezes medicações, né? E não entendendo. Hoje eu entendo. Então ela acha que o remédio para os nervos vai ajudar ela a tirar alguma coisa que ela tá sentindo, alguma coisa assim, né? Mas hoje eu sei, eu tentei explicar para ela o que era terapia, tentei, que nem às vezes ela liga, me manda mensagem assim, mãe, não tem necessidade dessa loucura. Respira, calma. Isso. Não precisa fazer nada. Não, mas eu tenho que ir. Falei, eu tenho. Por que tu tem? Quem te falou que tu precisa? A casa é tua. Se tu quer organizar, tu organiza. Se tu não quiser, tu não organiza. Vai sentar lá e pronto. Né? Mas é bem complicada essa questão, até porque quando ela me disse assim, não, eu já tô velha pra fazer, me pegou um pouquinho, né? E eu disse pra ela, eu acho que tu não está. Né? Essa questão de, que nem tu havia falado, de trazer essa bagagem, de não ter esse tempo para se cuidar, de se sentir culpada de estar se cuidando. Isso. Né? Talvez isso, ela assim, não, mas eu vou fazer terapia para quê? Não tem necessidade. Né? Elas não conseguem enxergar, né, que a dor, ela é muito mais profunda. O remédio, muitas vezes ele é necessário para equilibrar, né, para trazer o funcionamento de volta, né, para o cérebro, enfim, para que a gente consiga respirar de uma forma diferente. Mas ele é paliativo, né? Ele atinge uma camada. Ele não entra lá e limpa aquilo que está doendo lá dentro, né? As marcas que se tem lá dentro. Então, eu acho que as duas coisas associadas, quando necessário, elas são fundamentais, né? Como começar a se reconectar com o próprio propósito? Teria alguma dica? De novo, né? Eu volto lá para o primeiro pilar do autoconhecimento, da inteligência emocional, que é o autoconhecimento. Né? Se eu não sei quem eu sou e não consigo me reconhecer ao olhar para o espelho, tampouco eu conseguirei definir um propósito de vida, sabe? Pelo menos para mim,
é o que tem feito a diferença nos meus dias, né? É o que tem feito diferença nas minhas decisões. E na coragem para fazer coisas que a vida inteira eu quis fazer, mas eu sempre achei que eu não tinha capacidade. Eu sempre achei que, imagina, quem é que vai parar para me ouvir? Quem é que vai comprar uma palestra minha? Quem é que vai comprar um curso meu? Imagina, quem sou eu, né? Então, a gente se conhecer, a gente saber todas as nossas possibilidades faz toda a diferença. Faz toda a diferença na nossa trajetória, nas nossas escolhas, né? E na definição do nosso propósito. Eu sempre tive muito claro para mim, por sempre gostar muito de gente, de pessoas, de interações, eu sempre tive muito claro na minha cabeça. Eu quero fazer a diferença na vida das pessoas. Eu quero que as pessoas olhem para minha imagem e lembrem assim, nossa, a Aline me ajudou em tal situação. A Aline foi meu apoio em tal situação. A Aline me ensinou a fazer isso aqui. A Aline me ensinou a fazer aquilo ali, sabe? É essa imagem que eu sempre quis que as pessoas tivessem de mim. Só que ao mesmo tempo, eu tinha medo. Por quê? Medo da comparação, medo do julgamento, medo da crítica. Porque quando a gente se expõe, quando a gente coloca e dá a nossa cara a tapa, a probabilidade das pessoas começarem a nos perceber mais e nos julgar mais, ela também aumenta. Ah, mas aquela ali tá se achando agora, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, né? As pessoas vão falar igual. Tu fazendo ou tu não fazendo. Tu vai ser pauta em muitos momentos. Então, ter a coragem de buscar o seu conhecimento é o primeiro passo. Quando eu me conheço, eu consigo definir para que lado, para que rumo, para que caminho eu vou seguir. Se eu não sei para onde eu vou, ou o que me faz feliz, ou o que eu preciso desenvolver, porque todos nós precisamos nos desenvolver. Tem alguma coisa que eu não sei, que eu não conheço, e que eu preciso conhecer se eu quiser trabalhar em determinadas áreas, né? Ou melhor, em todas as áreas. Tu tem o teu conhecimento, eu tenho o meu. Às vezes a gente pode somar esses conhecimentos, fazer parcerias de negócio e criar novas coisas, né? Às vezes eu preciso tocar sozinha, eu tenho um pouquinho de conhecimento, mas eu preciso buscar mais. Então, se manter como um eterno aprendiz também é, para mim, um ponto que é fundamental, assim. Né? Se eu quero definir um propósito, se eu quero mudar a minha vida, fazer uma transição de carreira, eu preciso saber para onde eu vou. Porque às vezes a gente não está satisfeito lá naquilo que a gente está fazendo. Ok, isso é humano, né? Tá, mas não estou satisfeita aqui. Por quê? São questões minhas ou são questões do espaço que eu estou vivendo? Ah, não, são questões do espaço. Ok, saio desse espaço e vou procurar um espaço que esteja alinhado com os meus valores, com os meus propósitos, minhas ideias, enfim. Troca. Só que às vezes a gente está no lugar certo, mas a gente não está se encontrando, a gente está perdido. Então, de novo, é se conhecer. Eu só consigo me recolocar, me reconectar, mudar, fazer uma transição se eu me conheço. De fato e de verdade, sem medo, né? Porque fazer terapia também e ir lá com medo de se mostrar também não resolve. Então, eu me proponho a fazer um processo de terapia ou um processo de hipnose. Existem hoje 1000 coisas, 1000 técnicas e possibilidades, né? Mas eu preciso me propor ir lá e me abrir de fato, né? Deixar sair o que está aqui dentro trancado e abrir espaço para o novo. Essa questão do medo, assim, eu já falei também aqui nos bate-papos que eu tinha esse projeto muitos anos guardado. E essa questão do medo, até no falar, no se posicionar, né, frente às câmeras, porque eu olho o meu esposo, olho o Jason, ele parece, né, vai ali, fala e deu, tá pronto.
Eu já não. Eu já Só que tinha. ele é jornalista, né? Ele é jornalista, eu. Ele estudou pra isso. Aí eu já fico pensando assim, meu Deus, o que que eu vou falar, né? O que que as pessoas vão pensar, né? E foi ele dizendo pra mim, não, tu tem que começar a fazer. Ó, já surgiu uma oportunidade. E pra onde eu corri, a amiga me ajuda. Tenho uma amiga, até hoje sou eternamente grata a ela. Disse pra ela, vamos junto comigo, tu vai ser a primeira que eu vou entrevistar. Já pra mim, né, ir me aprimorando. E foi muito bem aceito, assim, o primeiro episódio. Eu gostei bastante, disse, vamos lá. E daí, juntou ela e o Jason, não pode parar mais. Vamos lá. Né? E tá, assim, tô bem feliz. Não posso dizer que perdi o medo. Porque eu acho que eu não digo que ele é constante, mas de vez em quando ele aparece, né? Mas vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar ele. Então, a gente, né, tu tem o Zahara, mas tu tá agora partindo para um projeto novo, que é o Propósito e Presença. Pode contar um pouquinho pra gente? Nossa, com certeza. Esse projeto, e agora já virou uma empresa, né? Porque já não é mais só um projeto, é uma empresa com CNPJ registrado. Ela nasceu justamente desse meu processo de autoconhecimento, né? Então, me encorajou a colocar para fora tudo que eu já estudei. A minha terapeuta uma vez me disse uma coisa, Aline, uma pessoa com muito conhecimento que não compartilha é só um repositório de conhecimento. E essa frase, ela marcou muito para mim, porque eu sei que eu tenho muitas possibilidades e hoje eu consigo enxergar isso. Só que por muitos momentos, por me comparar, ou por medo, ou por, né? Eu fui deixando. E essa semana eu encontrei com uma pessoa e ela me disse assim, Aline, meu Deus, eu nem sabia que tu tinha todas as formações que tu tem. Porque eu divulguei nos últimos dias, né? Tudo que eu já estudei. E eu falei, pois é. Porque eu nunca falei sobre isso. Porque eu sempre estudei, e gosto de estudar, eu gosto de ler, eu gosto de me inteirar das coisas. Só que eu sempre fiz isso em silêncio. E agora, depois de todo esse processo, eu comecei a ter coragem de colocar para fora. Ter coragem de mostrar quem eu sou, né? De verdade, né? Qual é a minha expectativa? Qual é a minha ideia futura? O que eu quero fazer no futuro? O Zahara é uma empresa que já vai fazer 4 anos e ela já caminha sozinha, né? Eu tenho excelentes parceiros que trabalham aqui comigo e que estão fazendo sua clientela, estão seguindo, né, o negócio também. Então chegou um momento que eu também quero colocar um desejo meu, um sonho meu para rodar. E aí nasceu o Propósito e Presença, Mentoria e Desenvolvimento. Por quê? Porque dentro dele eu já tenho dentro dessa empresa eu já tenho alguns projetos já desenhados e já começando a lançar também. Um deles é o desenvolvimento de secretárias e recepcionistas. Então eu montei uma metodologia chamada Presença na Recepção, né? E eu já tenho 2 parceiras, né, 2 mulheres que eu conheci ao longo da minha trajetória, que são a Tamara e a Tatiane. A Tatiane é psicóloga e a Tamara é formada em gestão de recursos humanos. Então, a gente vai desenvolver esse projeto para empresas, para consultórios, médicos, dentários, escritórios de advocacia, né, com o objetivo de qualificar essas profissionais. Hoje, é uma das profissões mais negligenciadas em termos de qualificação. E a recepção, ela é o coração do negócio. Tudo passa pela recepção. Então, tecnicamente falando, se um advogado, se um dentista, se um médico lá dentro do consultório, da sala dele, fizer um excelente atendimento, mas quando o cliente chegar na recepção, ele tiver um atendimento ruim, o que ele vai gravar? Ele vai gravar o atendimento ruim. Por melhor que o outro que tenha acontecido lá dentro da sala, na parte técnica, tenha acontecido.
né? Então, quando eu me dei conta disso? Com o Zahari. Porque eu já vivi muito isso aqui na recepção, né? Eu já tive algumas recepcionistas, agora no momento eu tenho um estagiário que vem de tarde, que nos auxilia aqui, mas essa dificuldade, as pessoas vêm cruas do mercado. Então tu tem que qualificar, quando tu qualifica a pessoa vai embora, né? E aí tu começa tudo de novo, e aí tu entrevista, só que falta esse conhecimento. Mas principalmente falta essas profissionais reconhecerem a importância que elas têm dentro do negócio. Então esse projeto, essa metodologia, ela vai fazer justamente isso. Ela vai trabalhar imagem pessoal e profissional, ela vai trabalhar inteligência emocional, ela vai trabalhar comunicação não violenta, ela vai trabalhar uma série de assuntos, as questões de LGPD, né? Então assim, a responsabilidade que uma recepcionista tem, ela é gigantesca. Pensa a recepcionista de um médico. Ela manuseia exames, ela pega prontuário, ela tem informações e dados sensíveis do cliente. E ela precisa ter conhecimento de que isso é uma linha muito tênue. Ela pode gerar um problema gigantesco para o médico e para ela mesmo. Se aquelas informações vazarem, se aquele... Não pode acontecer. Né? Então, às vezes o profissional, o técnico, ele não tem esse tempo de qualificar esses profissionais. Né? Elas chegam, sentam na recepção e vão trabalhando. E não há esse tempo. Então, o meu projeto é justamente para isso. Né? É para qualificar essas pessoas e trazer essa segurança para os profissionais técnicos que precisam executar o seu trabalho da melhor forma possível, da sua sala para dentro, e precisam confiar em quem está na recepção. Em todos os quesitos, em todos os âmbitos. Né? Então, esse é um dos braços do projeto. Por ter um espaço de saúde, beleza e bem-estar, eu estou também com uma mentoria montada já para profissionais dessa área. Então, eu tenho um salão de beleza, eu tenho uma clínica de estética e eu preciso de ajuda. Eu preciso olhar para os meus números, eu preciso olhar para a minha equipe, eu preciso olhar para os meus processos. Eu vou ajudar. Né? Por quê? Porque eu já vivi tudo isso aqui. Então, aqui é usar a mentoria, né? Usar esse movimento, esse conhecimento para ajudar outras pessoas. E também, claro, né, ter a minha contrapartida, né? Porque a gente trabalha também para receber de volta. E um outro ponto bem importante, assim, é a questão das palestras, né? Então, poder falar sobre esses assuntos que a gente está conversando aqui para mulheres, para empresas, né? Então, esse é um projeto, assim, que eu sempre sonhei, gosto muito de falar para pessoas, né? E me completa, me satisfaz, me enche o coração. Então, é uma coisa, assim, que veio e eu tenho certeza que só vai me levar cada vez mais para frente, adiante e conquistar os meus sonhos também, né? Então, a coragem de investir em mim neste momento está fazendo toda a diferença, né? E se eu puder deixar um recado para as mulheres, eu acho que é isso. É não deixar o medo nos vencer, é ter coragem de enfrentar. Os erros vão acontecer, a gente muitas vezes vai ter vontade de parar, a gente vai ter medo, a gente vai querer desistir, mas se manter firme, né, no nosso propósito e ter ele bem claro. O que eu quero entregar para o mundo? Se eu morresse hoje, como eu queria que as pessoas lembrassem de mim? Sabe, se eu fosse embora, não vamos falar de morte, né? É triste, mas se eu fosse embora, se eu fosse para um outro país, se eu viajasse, me mudasse, sei lá. Como eu queria que as pessoas com as quais eu me relacionei lembrassem de mim? Eu acho que isso fala sobre propósito, né? O que eu quero deixar de legado para as minhas filhas? Como eu quero que elas sintam orgulho da mãe, né? Ali na frente. Eu sei que elas já sentem, mas quando elas olharem para trás, pensar, nossa, minha mãe me ensinou isso, minha mãe me ensinou aquilo, né? Isso são relações humanas e quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue se relacionar melhor, a gente consegue viver melhor, melhorar nossa qualidade de vida, se cobrar menos. Meu Deus, é um universo de possibilidades só com autoconhecimento. Imagina se tu estudar um pouquinho mais
e meter a cara mesmo sem medo, né? Nossa, dá para fazer chover para cima, como dizia minha avó. E aonde a gente pode, a mulherada, digamos assim, pode te encontrar para fazer talvez essa mentoria, alguém que está precisando, que vai abrir uma empresa, né, que quer ter essa mentoria tua, ou até uma empresa que, não, Aline, vem aqui, os meus funcionários estão precisando da tua mentoria, meus líderes, onde te encontra? Claro que aqui no Zahara, né, é uma coisa diferente, mas em questão desse teu projeto, então, de mentorias e palestras, onde o pessoal pode te encontrar? Bom, eu tenho, então, no Instagram agora, né? Mais informações sobre mim também. Ali tem meu contato de WhatsApp. Então, podem me chamar por ali. Ou podem chamar aqui no Zahara também, que o pessoal vai passar o meu contato pessoal. Mas ali estão as minhas informações, né? E eu tenho certeza, assim, que eu posso contribuir com muitas pessoas, com muitas empresas, né? E tem uma coisa que isso me permite ainda dizer, que é uma formação que eu tenho e que já fez muita diferença na minha vida, e até hoje eu fiz ela de uma forma voluntária, que são os círculos de construção de paz. Eu não sei se você já ouviu falar. Os círculos de construção de paz, eles estão vinculados à justiça restaurativa. Então, eles são realizados em presídios, eles são realizados em escolas, eles são realizados em inúmeros lugares. E eles podem e devem ser realizados dentro das empresas. Por quê? Porque o círculo ele traz um conceito muito forte da escuta ativa. A gente usa um objeto da palavra, né? Então é um processo todo estruturado, tem uma metodologia por trás, e a gente usa um objeto da palavra que faz sentido para aquela equipe, para aquele grupo de mulheres ou para aquela empresa, enfim, né? E só quem fala é quem está com o objeto da palavra. E nesse processo a gente tem que aprender a escutar, a gente tem que aprender a respeitar a fala do outro, o tempo do outro, a história do outro. Então, para tratar conflitos, para tratar dificuldade de comunicação, para tratar afastamento de equipe, assim, né? Eu quero que minha equipe seja mais unida, eu quero que ela seja mais engajada, passa pelas relações humanas. Quando a gente conhece mais das pessoas com as quais a gente convive, a gente consegue conectar mais. A gente consegue empatizar mais. E o círculo é uma metodologia incrível. E esse nome talvez, e eu já fiquei pensando sobre isso, esse nome talvez afaste um pouco da realidade empresarial, né? Círculos de construção de paz. Mas aqui não é né? A gente tem paz aqui. Então talvez esse nome afaste um pouco, mas o objetivo desse trabalho, ele é lindíssimo. E eu já vivi trabalhos, assim, muito significativos, né? De ver retornos das pessoas participando ali, se entregando para aquele processo, né? Então ali a gente tem respeito, a gente tem tipo assim, as informações que são faladas ali não saem dali, não podem sair dali. Então eu não posso usar uma informação que tu deixou no grupo contra ti num momento de conflito, por exemplo, né? Então são feitos acordos entre a equipe. É um trabalho magnífico, é lindo demais mesmo. E eu também faço isso. Eu tenho essa formação, né? E posso realizar esse trabalho de uma forma com metodologia e com muita responsabilidade, né? Porque a gente acaba mexendo com sentimentos, né? E eu tenho para mim, assim, que o que as pessoas mais precisam hoje em dia é serem ouvidas, né? Serem acolhidas. Então, tudo que envolver acolhimento, respeito e escuta pode fazer total diferença aí na saúde emocional das pessoas de um modo geral, né? Não só nas empresas, mas nas relações humanas mesmo, né? A gente pode fazer com os filhos em casa. Ai, sim, que interessante. Filhos, marido, tipo, é uma metodologia que pode ser usada em qualquer âmbito. Em questão do trabalho, até acredito que a equipe estando unida, ela bate mais, no meu caso, né? A equipe unida consegue bater mais meta, vai Resultados. te trazer muito mais resultados, né? Uhum. Então, Aline, muito obrigada. Eu te agradeço muito por ter topado.
trazer um pouquinho da tua vida para nós, do teu trabalho. Te agradeço por ter disponibilizado o Zahara, que a gente está gravando hoje aqui. No começo eu não falei, mas a gente está no Zahara gravando esse bate-papo. Muito obrigada. Quem quiser então encontrar a Aline nas redes sociais, pode chamar ela. Acredito que vai ser um trabalho assim muito lindo mesmo. Então, muito obrigada a todas que assistiram até aqui. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau. Elas do Vale chegou pra inspirar, pra conectar. Histórias que movem a gente, força que vem do olhar, mulheres que fazem o tempo, que fazem o vale.